manifestações no nosso país. Olha, vamos avançar com as linhas agora. 84 30 13 519 é o nosso terminal. Quero interagir com os telespectadores. Vamos ouvir a opinião de quem está lá do outro lado a acompanhar a interação matinal. 84 30 13 519. Sempre pensando num ponto final a esta onda de vandalização que vamos assistindo em alguns pontos, e esta onda de confronto também entre a polícia e a população, o que não é saudável. Olha, quando se chega ao extremo de vermos a população em confronto com a polícia, significa que alguma coisa não está bem na relação entre estes dois. Agora, resta saber quem causou confusão nesta relação. Resta saber quem causa confusão na relação entre o povo e a polícia, porque isto está a ficar insustentável. A polícia está para proteger o povo e agora o povo está contra a polícia. E em alguns casos a polícia também dispara contra alguns manifestantes. Então isto está insustentável. Temos quem está em linha? Afonso de Pemba, bom dia. Bom dia, Manuciano. Está tudo bem? Está tudo bem, Manuciano, graças a Deus. Aqui também está tudo ótimo, por favor. Sim, Mano Luciano. Estava de comentar um pouco acerca do que está a ver aqui no programa, as portagens, assim como o escalar das manifestações. Sim, sim. Assim, eu primeiro gostaria de condenar essas atitudes de vandalismo, porque acho que essas empresas, elas acabam empregando nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios. Então, após esses atos de vandalismo, é claro que podemos enfrentar dificuldades. Estamos a falar de famílias, né, que vão ficar sem sustento porque os seus provedores perderam o emprego. Né? Então, é muito triste isso. Eu gostaria de apelar ao governo do dia que pudesse fazer alguma coisa. E isso é urgente. Isso é urgente. Está a ficar insustentável esta situação. É verdade. E se tem esses manifestantes aí a ouvirem nesse exato momento, que coloquem a mão na consciência. A manifestação dita não é esta. Isso já não é causa do povo. Vandalismo não é causa do povo. O não pagamento das portagens não é causa do povo. As estradas precisam de serem precisam de manutenção. E é este dinheiro que vai se usar para essa manutenção das estradas. Muito bem. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado, Manuciano, por passar um bom dia e que as coisas melhorem. Que as coisas melhorem. Esse é o desejo de muitos moçambicanos. É isso, Manuciano. Muito obrigado, um forte abraço, Afonso. Creio que tenha sido a primeira vez a entrar em contato conosco. É a primeira vez, sim, e fico muito grato. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos juntos, até a próxima. Obrigado, Manuciano. Muito bem, vamos ao próximo telespectador. Temos também algumas mensagens no nosso Facebook. A polícia que começou a disparar contra o povo desde o início, Maluciano. O povo está nervoso pelos agentes da polícia, pelo fato de estarem a atirar contra o povo. E depois temos a mensagem do Trigo Sabino. Bom dia. Desejo que o povo moçambicano leve tudo nesses supermercados. É dinheiro do povo que constroem estes estabelecimentos. Que acabem tudo. Senhores da Frelimo, o povo já não quer ouvir a vossa política. Isso tudo não quer entregar o poder. Se vocês ganharam, saiam para apresentarem-se ao povo. Milton, de Nampula, bom dia. Hoje estamos a começar da região norte, hein? Sim, norte. Por favor, meu caro, avança. Opa, perdemos a comunicação de Nampula, a mais populosa província da nossa nação linda, o maior círculo eleitoral. Vamos ao próximo telespectador, enquanto vou lendo também aqui algumas mensagens dos nossos internautas. Mano Luciano, isso não é fome, mas sim há oportunismo. Ilustre Luciano, estás dentro da razão no seu comentário, mas me diga uma coisa, quem é o principal culpado de tudo isso? Esta é a grande questão. É por isso que eu digo que temos que descobrir a causa, não é? Temos que encontrar a causa, porque não acredito que seja possível resolver o problema sem antes se refletir na causa, não é?
se reflete na causa, admite-se o problema, penso que fica mais fácil encontrar essa solução. Penso assim, não é? Penso assim. Aliás, não se constrói uma casa começando do teto. Essa engenharia particularmente nunca vi. Não é? Anonimato, bom dia. Tá sim, bom dia. Tá tudo bem? Graças a Deus. Aqui também. Faz favor, meu caro. Olha, a minha sugestão é a seguinte, né? O Venâncio, na minha opinião, humilde opinião, não é culpado nas questões de vandalismo. O que ele referiu é que as pessoas têm que se manifestar pacificamente. Agora, a questão da vandalização da polícia é que a polícia já criou tanta coisa errada e a população está simplesmente desgastada. Eu já prestei muita atenção em algum assunto que tem a ver com o roubo de armas, etc. Eu acho que o governo devia pôr a mão na consciência, perceber que, para além das manifestações, podemos ter infiltrados aqui. Então, sinceramente, se já se começa a roubar armas, etc., temos a questão grave de Cabo Delgado, em que, quem sabe, se as pessoas já começam a se aproveitar dessa situação para tomar o nosso país aos poucos. Eu acho que é uma questão muito delicada que tem que se verificar aqui. Aqui já estamos a sair, na sua opinião, já estamos a sair para um campo de manifestações normais, para um outro campo que pode ser muito difícil contornar. Isso está a virar um grande caos. Está a virar um grande caos. O que me preocupa agora tem a ver mesmo com esta questão do roubo de armas. Já começa a ser uma situação muito, muito dolorosa, porque já é polícia contra a população, depois... Muito bem. Agora, há um outro ponto aqui que a polícia tem feito menção, não é? Há um outro ponto que a polícia tem feito menção, é que essas pessoas são classificadas como membros e simpatizantes do Podemos, não é? A polícia classifica essas pessoas como membros e simpatizantes do Podemos. Honestamente, não sei se a polícia consegue, porque este balanço é feito em 24 horas, não sei se a polícia consegue identificar e concluir que trata-se de um simpatizante do Podemos ou não, certo? Não sei se em 24 horas é possível a polícia, em todos os locais onde haja distúrbios, ter a certeza de que são todos simpatizantes do Podemos ou todos membros do Podemos. Eu penso que é muito pouco tempo para ter essa conclusão. Porque, como diz a própria lei, mesmo que alguém assuma, não se conclui que a pessoa é, de facto, protagonista de um ato. Porque é normal que alguém cometa um crime e depois venha outro assumir. Pode acontecer. Então, é preciso haver evidências de que foi aquela pessoa e, para o caso em concreto, e esta pessoa é membro. É membro por quê? É simpatizante por quê? Porque simplesmente foi fazer um ato, foi vandalizar, vira membro. Então, eu preciso também aqui, eu penso que a polícia trazer mais detalhes sobre o que leva as autoridades a concluírem que trata-se de um membro ou um simpatizante do Podemos. Porque podemos estar a correr o risco aqui de atiçarmos alguma discórdia política entre os partidos por estar a levar-se com recorrência este discurso de que pertencem a fulano X, fulano Y. E além disso, eu penso que a polícia tem a responsabilidade do Estado e não questões políticas, não é? Trazer conclusões políticas. Eu penso que devia a polícia mesmo centrar-se nas questões do Estado, que é a questão da segurança. Há pessoas que estão a vandalizar? Sim, há pessoas que estão a vandalizar. Então, essas pessoas devem ser tratadas de que forma? E trazer-se aqui, então, o detalhe. Há agentes da polícia que estão a agir, em alguns casos, com excesso contra os manifestantes, sim. Qual é a medida? Também apresentar, não é? Penso que assim seria mais uniforme, não é? No que diz respeito ao tratamento dos casos. Temos alguém em antena? Bom dia.
Bom dia, obrigado. Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, não sei como anunciar. Eu estou ótimo, por favor. Sim, Luciano, queremos ver o ponto de vista disso tudo que está aí a acontecer pelo país, não é? E, por outro lado, dizer que, enquanto a polícia for a reagir dessa forma, enquanto os nossos dirigentes forem a reagir dessa forma, porque por tudo que está aí a acontecer, os nossos dirigentes saem e negligenciam aquilo que é a verdade, é a causa. Tanto que chega, só defende um lado e esquece do outro lado do povo. Então, o povo, diante dessas coisas todas, fica frustrado e não consegue ter o abrigo no seu próprio país. Porque a primeira coisa que eu acho que um dirigente que quer chegar a falar era fazer um levantamento de tudo que está a acontecer e não esquecer de vidas moçambicanas que estão a ser perdidas. Mas em nenhum momento um dirigente sai na TV, numa linha, e começa a clamar pela vida dos moçambicanos que estão a ser perdidos. Um exemplo simples do nosso presidente, quando sai, só fala de polícias que sofreram agressões, de polícias mortos, e a vida dos moçambicanos. O moçambicano não é um cidadão, não tem vida, então não toca nessa parte, essa parte toda não existe. Por quê? Qual é a nação que ele está a defender que simplesmente só fala de polícias e os bens públicos e privados que foram vandalizados? E por que não fala da vida dos moçambicanos? Por que não chega a apaziguar as duas partes? Ou por outra, por que não se redime e sai para o povo perguntar, olha, o nosso país está num caos. Qual é a medida que nós possamos tomar para apaziguar isso tudo? Porque isso tudo está acontecendo porque a família não quer entregar o poder a quem não tem direito. E quanto mais vai se manter, quanto mais o moçambicano fica frustrado. A cada dia que passa, quando o moçambicano acorda sem arroz, sem fome, sem arroz, sem óleo, sem cebola para mesmo fazer arroz de cebola, tal massa que se diz, e sai na rua, sai revoltado. A mentalidade já é outra. E, por outro lado, o levantamento da polícia que diz, impura tudo para uma única pessoa, um único cidadão. O cidadão é esse que quer salvar o país. Quando chega lá, diz que é membro simpatizante da Podemos. Qual é o levantamento estatístico que fez até ter uma consciência de dizer que é um simpatizante ou um membro da Podemos? Só porque vandalizou? E nesses vandalismos todos que estão a ver, por que a polícia não está por ali para acudir, mas simplesmente fica de fora? Porque precisam daquela matéria para mostrar nos estrangeiros que não, os moçambicanos são vândalos. Nesses pontos, a polícia deveria estar e mostrar qual é o trabalho que a polícia deve fazer no país. Então, nós estamos a assumir que todos os vandalismos estão a ser existentes de cima para baixo, de Rumo ao Índico, de Rumo ao Maputo, rumo ao Índico. A polícia não está lá, mas só está lá para dispersar os manifestantes pacíficos, mas os vândalos, para prender os vândalos, a polícia não está lá. Por quê? Não estão a criar um campo fértil para o terrorismo no dia seguinte. Eu penso que a polícia, por outro lado, deveria também se colocar numa posição certa. Fazer aquilo que é o trabalho da polícia. É fundamental. É muito importante que seja assim. Não usar uma capa, um pano para fechar e limitar o Moçambique por uma cortina e simplesmente deixar aquilo que é mau para o outro lado e se esconder daquilo que é necessário. Não. E por outro, o nosso porta-voz da Frelimo, o Dr. Gil, que diz que os manifestantes, vândalos, essas coisas todas, que tinha que ver com carinho, aqueles que estão a manifestar por fome, por voto, essas coisas todas. Eu queria sublinhar essa parte de dizer que, olha, o que está a acontecer é porque nós aguentamos tudo, aguentamos fome, aguentamos maltrato, aguentamos desempregos e essas coisas. Nós esperamos o momento certo para podermos apresentar a nossa força. E qual foi o momento certo?
o momento das eleições. E nós fomos votar e votamos diferente. Não sei se o Mano Luciano está a perceber. Estou a perceber. Nós demonstramos a nossa vontade de uma forma diplomática. Votamos e não votamos na Frelimo. E o que acontece? A Frelimo quer se manter no poder à força. E o que já chega a levantar? Toda a fúria que nós acumulamos durante esses todos os anos. Explode espontaneamente. Porque nós votamos e nós fizemos um trabalho diplomático, mesmo que o moçambicano não tenha escola, não tenha consciência disso tudo. Porque o sistema não nos deu a escola para isso. E, com certeza, se o Podemos ganhou nas presidenciais, ganhou em tudo, porque mesmo na escola não nos deram escola para nós sabermos diferenciar presidência, assembleia e por aí outras coisas. Então, quando alguém foi nas urnas, só olhou, simplesmente, onde vem Podemos e Venâncio, simplesmente arriscou e pronto. Acabou, porque não foi dado a inteligência para saber dividir e diferenciar as coisas. O nosso sistema criou isso tudo. Então, hoje, ele tem que saber sentir com aquilo que ele plantou. Ele está a colher aquilo que plantou. E simplesmente ele tem que olhar e entregar o poder a quem tem direito, que isso tudo deve acabar. Moçambique todo dia está a arder por graças a Frelimo que não quer entregar o poder. Nas eleições passadas, a Frelimo ganhou em alguns pontos. As provas estão a ser levantadas hoje, graças à manifestação. Esses tais vândalos que estão a trazer provas. Boletins de eleitores, milhares de boletins de eleitores. O que o sistema diz? O que a Frelimo diz? O que a CC diz por isso? E hoje está a fazer a mesma coisa. Acha que o moçambicano vai deixar simplesmente assim, caladinho, levantar as mãos, tipo, sim, é isso aí mesmo. Não, isso não vai acontecer. Então, o sistema tinha que saber que ela em si está a cavar a própria cova. O que está a acontecer é graças a Frelimo. Não, a polícia não pode dizer que o Venâncio, em nenhum momento o Venâncio, numa das suas lá, disse que nós tínhamos que vandalizar. Ele clama todos os dias que o moçambicano tem que fazer uma manifestação pacífica. Mas mesmo nos tempos normais, existem ladrões, dizem que a ocasião foi lateral. É o que está a acontecer. Mas em nenhum momento o Venâncio disse que nós tínhamos que vandalizar, nós tínhamos que fazer alguma coisa do gênero negativo. Em nenhum momento, só pedir com que a polícia tenha tempo de assistir à lei de Venâncio para poder defender aquilo que sabe. E saber dizer aquilo que Venâncio disse. Porque nós precisamos de se alimentar da verdade, não da mentira. Não Muito bem. Criar o assim, na base de farsa. A polícia tem que saber sair na câmera, dizer aquilo que é o correto. Para não levantar fúria do moçambicano. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro. Estamos juntos. Continuação de uma ótima quarta-feira para si. Nós vamos ter que fazer o nosso intervalo, mas quero repisar aqui a posição do nosso telespectador, que eu acho que devia se ter em conta. A polícia tem que fazer o seu trabalho, assim como as outras forças devem fazer o seu trabalho. Tem que ser questionável e assunto de reflexão o porquê, por exemplo, de não estar a acontecer uma confusão entre militares e a população. Mas haver uma confusão, até invasão aos postos policiais dos agentes da polícia. Haver uma confusão entre o povo e a polícia. Eu penso que isto, nos próximos tempos, tem que ser um assunto de reflexão. Significa que está instalada uma relação não muito boa entre a população e os agentes da polícia. E a questão que se tem que colocar aqui é: quais são as causas desta má relação entre a população e a polícia? Em alguns casos, a polícia age mal. Por quê? Haver uma justificação e uma comunicação constante. A população, em alguns casos, age mal. Por quê? Haver uma comunicação
e consequente resolução do problema. Porque não podemos continuar com esta clivagem entre a polícia e o povo, porque a polícia também é povo, não é? No final de tudo, somos todos irmãos. No final de tudo, queremos estar com as nossas famílias lá em casa a descansar. Mas quando é esta clivagem, começa a acontecer aquilo que temos visto em alguns pontos. Basta saberem que aquela é a casa de um agente, pronto, vão para lá, vandalizam. Não pode ser assim. Eu penso que a gente aqui, há uma questão fundamental que tem que se trabalhar. A relação entre a população e agentes da polícia. Se a polícia age mal em algumas circunstâncias, tem que assumir e conversar com a população. Assim como fazem também os militares que têm conversado com a população. Não há clivagem. É verdade que tem um papel diferente, é preciso também ficar claro isso. Tem um papel diferente, não é? A polícia tem um papel diferente dos militares. Em todo caso, é importante que a relação seja muito boa e, acima de tudo, a comunicação seja saudável. Vamos fazer o nosso intervalo, não saia daí, nós vamos voltar logo a seguir. Sabe, para fazermos o quê? Para fazermos uma observação daquilo que são as instituições que gerem o processo eleitoral. Vamos recapitular alguns comentários dos nossos comentadores do Resenha Semanal, que é para vermos até que certo ponto é viável a aplicação de um outro modelo do processo eleitoral que possa trazer aqui uma figura designada Tribunal Eleitoral, que já constou da primeira lei eleitoral. Intervalo, não saia daí, não inventa, volte conosco. Até já.